Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse RV2Go. Eu sou o Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas, e o RV2Go é um programa especial que nós fazemos algumas edições ao ano sobre temáticas importantes para o gestor comercial e os seus profissionais de vendas. Nós trazemos essas temáticas com base nos estudos que a gente faz em campo e com base nos temas que mais amedrontam, mais aterrorizam hoje os gestores comerciais e as suas equipes de venda. Hoje, então, nós vamos falar e eu vou usar o meu livro Ressignificando Vendas 2 como uma das ferramentas. Este livro aqui. Eu já escrevi 6 livros e esse aqui é o segundo livro desses 6 que fala sobre vendas. Como é que é a ideia do livro, né? A ideia do livro é trazer para profissionais da área comercial um comparativo para eles se enxergar num personagem. Então, o livro é dividido em 2 partes. A primeira parte é para você trabalhar a comparação com o personagem Oscar. Ele é um anti-herói, a gente não quer ser igual ao Oscar, a gente tem que fugir de ser igual ao Oscar. Mas o Oscar é uma história que vai lhe emocionar, que vai fazer chorar, vai lhe fazer rir e vai gerar uma aderência, porque é uma história sobre a realidade brasileira de vendas. É uma história escrita por mim, né, que conhece a realidade de campo de vendas, que fui 9 anos representante comercial e já tenho Ressignificando Vendas, trabalhando com diversas empresas no Brasil todos os anos, dentro do que é a realidade e as dificuldades de fazer vendas no Brasil. A segunda parte do livro são práticas para destravar todo o seu potencial de você conseguir ressignificar a sua carreira e alcançar resultados nunca antes imaginados. Então, eu fiz 52 práticas e dei 3 de bônus. Então, na verdade, são 55 práticas e eu escolhi 5 práticas para a gente falar na aula de hoje. 5 práticas que eu retirei dessas 55 que estão no livro. Então, no final da aula de hoje, vou falar agora das 5 práticas, no final eu vou explicar como usar esse livro para treinar equipes de venda, que eu montei ele, estruturei ele nessas 2 partes para servir como uma ferramenta de treinamento. Então, eu vou ensinar você como é que usa ele como uma ferramenta de treinamento para você, se você quer comprar para você só, ou para a sua equipe, quer comprar em mais quantidade. Então, eu vou apresentar uma oferta especial, muito melhor do que a publicada no site, para as pessoas que estão assistindo aqui este programa especial RV2Go. Então, vamos lá. RV2Go especial, 5 práticas para o gestor comercial destravar o potencial da sua equipe de vendas. Vamos já para a primeira prática. A prática de número 1 de hoje é: decida ser insanamente grandioso em uma única coisa. Olha só, insanamente grandioso em uma única coisa. Essa é a prática 28 das 55 que eu apresentei. Aquele que sabe definir bem no que é bom tem enormes vantagens no mercado. Pensa para você aí. Você saberia me dizer em uma frase, você não precisa botar no chat agora, mas se eu pedisse, por exemplo, coloca no chat aquela única coisa que você é muito bom, insanamente bom, e você conseguir botar, e aí outras pessoas que lhe conhecem lhe avaliar e dizer assim, não, ele realmente é insanamente bom nisso. Às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer isso, e às vezes a gente se conhece bem, mas a gente não tem algo que realmente seja insanamente grandioso, insanamente bom. Por quê? Porque a gente tenta ser bom em tudo. A gente começa a ter esses erros de tentar agradar a todos e tentar jogar em todas as posições. É como se um jogador de futebol profissional, para dar um exemplo bem simples, conseguisse jogar no gol, na zaga, no atacante, meio campo, lateral, centroavante, o cara faz de tudo. Não acontece, né? Até em times pequenos, tipo de basquete, de vôlei, existem as regiões de preferência. Tem o cara que saca do fundo, tem um cara que bloqueia melhor, tem um levantador, tem um sacador. Então, tem pessoas com especialidades. Todo mundo tem que saber jogar os fundamentos da venda, mas existem especialidades. E essas especialidades é aqueles assuntos que você mais gosta. Você tem mais aderência. Você naturalmente começa a ser muito bom.
Tem vendedores, para falar de vendedores agora, que são muito bons em abrir clientes. E tem outros vendedores que são muito bons em manter contas já abertas. E tem outros muito bons em fazer contatos por telefone. E tem outros muito bons em fazer apresentações ao vivo. Então, esse conjunto de coisas, você vai ter que definir o que você é insanamente bom. Tem uma frase do saudoso professor aí, Peter Drucker, consegui assistir uma aula dele enquanto era vivo. Devemos focar nossos esforços no desenvolvimento de nossos pontos fortes e não em tentar sanar nossas dificuldades. Ele estava tão à frente do seu tempo, ele escreveu um livro sobre isso naquela época, estou falando, acho que de uns 20 anos atrás, e já falava que era para defender os pontos fortes. Depois foram feitas pesquisas no mundo inteiro, da Gallup principalmente, para mostrar que atacar os seus pontos fortes e melhorá-los cada vez mais é a saída ideal para você ser a referência em alguma coisa. A gente tentava descobrir os pontos fortes e fracos e passava anos melhorando os fracos. E os fortes ficavam naquele nível de força, só que nunca era insanamente grandioso, insanamente bom esse nível de força. E aí Peter Drucker nos provoca, até hoje a provocação é válida, e até hoje a ciência que a gente estuda aqui no Ressignificando Vendas não quebrou essa tese de Peter Drucker de 20 anos atrás. Só que parece que não é uma coisa conhecida por todos, porque ainda estamos vendo pessoas tentando ser melhores naquilo que são médias ou ruins e deixando o ponto forte no nível que está, sem antes tentar elevar o ponto forte para um nível espetacular. É evidente que tem coisas que você tem que saber fazer. Não dá para ser jogador de futebol se tu não tem habilidade com a bola, isso é básico. Não dá para, eu sou ruim com a bola, mas eu quero ser atacante. Não, não dá. Essa habilidade é um elemento fundamental para tu ser jogador de futebol. Mesma coisa vendas. Eu não gosto de gente e não gosto de falar com ninguém e gosto de trabalhar só em computador. Talvez tu consiga ser um bom vendedor no marketing digital e coisa assim, com algumas restrições que hoje em dia tu tem que se expor bastante. Mas entenda que são fundamentos da profissão de vendas. Atendido esses fundamentos, vêm as coisas que tu pode te destacar. É essas que eu estou falando, após os fundamentos serem atingidos. E como é que eu desenvolvo um ponto forte para um nível de insanamente grandioso, insanamente bom? Usando uma técnica nossa aqui chamada hubs de conhecimento. Eu vou dizer o nível que eu faço de hubs de conhecimento, mas depois eu vou dizer o nível que você pode começar, tá bom? O desafio que eu proponho aqui é um desafio médio, mas ele é difícil de fazer. Então a gente vai dar um passo atrás ainda, fazer um desafio menor do que esse, para iniciar essa prática aqui. Mas o que é o hub de conhecimento? Depois de definido os temas em que você quer melhorar, esses teus pontos fortes, por exemplo, tu quer investir, você deve montar seus hubs de conhecimento para estudar com mais profundidade esse assunto. Um hub de conhecimento, ele é um conjunto de fontes de conhecimento, que você, tudo do mesmo tema, que você agrupa no momento do tempo e do universo para ali assessorar no seu desenvolvimento. Então, pode ser uma pessoa que sabe muito sobre isso, pode ser um coach ou um mentor, pode ser o seu líder, pode ser 2 ou 3 livros sobre o tema, e pode ser um canal no YouTube que fala muito sobre isso, e pode ser o Ressignificando Vendas com os conteúdos que ele coloca gratuitamente. Beleza? Então, tu escolheu, daqui a pouco, os livros, o canal no Ressignificando Vendas e um outro canal do YouTube que fala sobre isso. Esse vai ser o seu hub. E tu vai sempre estudar, quando determinar, eu vou estudar 1 hora por dia. Eu consigo meia hora ou 20 minutos no início do dia e consigo uns 30 minutos ou 40 no final do dia, antes de dormir. Essa 1 hora eu consigo fazer porque é um assunto que eu quero. Imagina que esse assunto, se você dominar esse assunto, você vai vender muito. Então, você quer. Não é assim, aprender um hobby, vou aprender a tocar violão. Se você não ganha dinheiro tocando violão, então isso aí é outro papo. Aqui eu estou falando de coisas que você vai ganhar dinheiro se souber fazer melhor. Então, imagina que você vai estudar sobre prospecção. Beleza, você vai começar essa hora por dia, você vai fechar aí 7 horas, 8 horas por semana de estudo. É muito tempo, então diminui, meia hora por dia. 15 no início do dia, 15 no final, ou só 30 no final, como você desejar. Aí você vai pegar esses 2 ou 3 livros, vai dar uma lida em 1 ou 2 páginas desse livro aqui,
vai fechar, vai agradecer o autor que escreveu, vai pegar o outro, como se estivesse conversando com eles. Vai ler 2 páginas sobre esse livro, vai fechar, vai pegar o outro, vai ler 2 páginas sobre esse livro, vai pegar um videozinho de 5 minutos, de 10 minutos que tenha lá no canal que tu escolheu, depois pega um outro do Ressignificando Vendas e fechou a meia hora. É assim. Amanhã a gente repete tudo de novo. A gente lê as 2 próximas páginas, as 2 de cada livro, ou 3, depende da sua velocidade de leitura, vê mais um videozinho aqui, daqui a pouco o videozinho que viu era de 15 minutos, aí já matou o tempo dos 2, beleza, próximo, é 30 minutos, é 30 minutos, e você vai ocupar esses 30 minutos com essa conversação toda, beleza? Então isso é um hub de conhecimento. Então, nestes assuntos, você deve se tornar uma referência. Nesse que tu escolheu, e tu vai botar um hub para trabalhar, tu vai se tornar uma referência. Aqui está o exemplo que eu dei. Por exemplo, estudar 8 horas por semana ao longo de 6 meses, tu vai ter estudado 192 horas. Imagina o que isso significa. Isso aqui é uma pós-graduação que os caras fazem 1 ano e meio, tu fez daqui a pouco em 6 meses, com uma dedicação de 8 horas. Para ser bom, e isso aqui, esse assunto, mudaria a tua vida profissional para sempre. Não vale a pena? Se vai mudar para sempre a vida profissional, não vale a pena estudar isso aqui por 6 meses? Mas tu pode dizer assim, eu não tenho esse tempo, eu não tenho, eu gostaria muito, mas não tenho. Tem metade desse tempo, meia hora por dia, daqui a pouco já resolve. 15 minutos por dia, quem sabe tu começa com 15 minutos. Pega só 2 livros, não pega um só, o legal é tu ter o hub de conhecimento. Pega 2 livros e faz só com 2 livros. Ou pega um livro e um site, que tu vai ler um artigo ou tu vai ver um vídeo no YouTube. Sempre esses 2. Aí tu escolhe, vai lá, abre, assiste um vídeo, lê 2, 3 páginas, no próximo dia tu repete até acabar esse livro, aí tu pega outro livro, assim tu vai. Não para nunca. Aí daqui a pouco tu trabalha com 2 livros mais o site, vai aumentando, aí de 15 minutos passa para 20, depois passa para 25, e assim tu vai abrindo espaço, por quê? Porque tu tá tendo retorno, tá vendo, tu tá ganhando dinheiro com isso, vendas com isso, tua equipe tá vendendo mais. Então, quantos profissionais da área comercial você conhece que estudou tanto um único tópico? Então, essa é aquelas frases legendárias do Bruce Lee, né? Que ele teme mais um lutador que treinou 1000 vezes um único chute do que aquele que treinou uma vez só 1000 chutes. O cara que treinou um chute 1000 vezes é extremamente mortífero. Se aquele chute te acertar, já era. Mas o cara que treinou 1000 chutes uma vez só, ele não é bom em nada. Ele vai perder a luta, inclusive. Então, essa é um grande ensinamento aí do Bruce Lee. Então, com tudo isso, o que a gente quer nessa prática aqui é que tu comece a se destacar em alguma coisa. Tu ser a referência num assunto, num tema. Eu vou ler um pedacinho do livro, dessa prática 28, né? Extremamente... Decida ser insanamente grandioso, ó, tô aqui, ó. Eu marquei umas partes, né? Decida ser insanamente grandioso em apenas uma coisa. Então vamos lá. Aquele que sabe definir bem no que é bom tem enorme vantagem no mercado. Maravilha. As pessoas mais interessantes que eu já conheci sabiam muito sobre alguns temas e sempre que podiam compartilhavam o seu conhecimento. Acho que esse é um ponto importante. Não adianta só saber para si. Quando tu sabe e compartilha, tu está ensinando alguém. E aí eleva o teu conhecimento, porque quando tu ensina, é o jeito mais rápido de tu aprender também. Aprender de uma forma mais profunda, mais ligada na prática. Você não gostaria de ser uma pessoa reconhecida por seu conhecimento temático e pela sua generosidade em compartilhar? E ainda por cima, fazer mais negócios ao aplicar o conhecimento da sua vida profissional e melhorar as suas práticas e hábitos formados por anos? Quem não gostaria disso, né? Sincero aí, quem não gostaria disso aí? Então, pessoal, este é a nossa prática de número 1 de hoje, e aí tem um desafio da semana. Todas as práticas, você vai ver aqui, que vem uma sequência numa segunda página, vem uma sequência assim, desafio da semana, vem uma pergunta, um responda, vem uma ação desejada, por quanto tempo eu faço isso, o que posso fazer para me lembrar de fazer isso e o resultado que tu espera disso. Aqui eu estou mostrando, então, um desafio da semana, pelo menos duas etapas do desafio aqui, ó, que é o responda, é a pergunta e a ação.
que você vai perguntar? Você tem um hub de conhecimento que gostaria de estudar 8 horas por semana durante 6 meses? Lembrando aqui, eu tenho um tema, só que eu não tenho as 8 horas. Tudo bem, reformula. Um dia tu vai chegar lá. Faz agora 15 minutos por dia durante 6 meses. Tem um tema que tu acha que vale a pena, porque qualquer minuto é um esforço de vida. Então tem que valer a pena, tem que ser uma coisa que tu queira muito. Tem ou não tem? Um tema que tu queira aprender demais, que vai mudar a sua vida. Que depois de estudar e aprender isso aí, resolvido, a vida mudou. Escolha um tema. Aí tu vai escolher esse assunto, a ação desejada é essa, escolher esse assunto profissional do seu interesse, que você queira atingir o nível da maestria, ser muito bom, ser a referência, e vai organizar, então, esse plano de estudo no formato de um hub. Você vai botar lá o hub de conhecimento, o hub de aprendizado, para você fazer o desafio da semana. Aí você ativa essa semana, na semana 1, você ativa esse desafio e permanece com ele durante 6 meses. Então, essa é a nossa prática de número 1. Qual é a prática de número 2 aí para a gente destravar todo o nosso potencial na área comercial? Principalmente nós aqui, gestores e vendedores comprometidos mesmo com o resultado, que cuidam de uma área de vendas como ninguém. É a prática 30 de 55. Defenda o seu domínio. Eu gosto bastante dessa aqui. Domínio é uma palavra que nós valorizamos. Eu vou ensinar aqui o que significa domínio para você, depois eu vou ler ali o conceito no livro desta prática para você entender. Então, em vendas, temos que defender o nosso domínio. É aquilo que tu sabe muito bem fazer, tu vai trazer da prática anterior, e tu vai colocar em campo isso, e esta é a tua área. Vamos dizer que tu agora virou um cara muito bom de ações de venda no ponto de venda. Né? Tem umas lojas, por exemplo, que vendem para lojas, e tu faz ações lá como gincanas e eventos. Tu é muito bom nisso. Tu é o cara número 1 da tua região. Aí vem um outro cara e começa a te imitar. Começa a fazer ações também, começa a fazer eventos também, e sempre tentando dar uma coisinha melhor do que tu faz, de brinde para os caras. E ele começa a competir. Este é o momento de tu defender esse domínio. Esse é a tua área, esse é o teu domínio. É que nem jogo em casa, né? Jogo de futebol em casa. Em casa é como ele tem a obrigação de ganhar, porque é o teu domínio, é a tua torcida ali. Tu tem que ganhar em casa, porque depois tu vai jogar na casa do adversário. O domínio, ele é como? Ele é o espaço, imagina um espaço determinado, uma fazenda, tem uma cerca, é um espaço, e a imagem já conquistado em cada cliente. Então, tu pega cada cliente, imagina que a loja dele tem espaços, né? Espaços físicos. Esse é o espaço que eu já conquistei. Eu conquistei 1 metro por 1 metro. Esse é o meu espaço aqui nessa gôndola. Eu conquistei esse espaço aqui. Se você, daqui 6 meses, fizer um estudo e fazer agora 2 metros por um corredor de 3 metros, você fez 6 vezes mais, né? 1 vezes 1, e o outro é 2 vezes 3, né? A tua área ficou 6 agora, e o outro é 1 metro quadrado. Então, olha como é que você ampliou a sua região em 6 vezes. Você não fez o dobro, você fez 6 vezes mais. Então, isso é o espaço. E quando eu tenho mais referência de espaço, eu tomo mais, ocupo mais também na mente do cliente, a minha marca, a minha presença é mais forte, eu ocupo espaço na mente do cliente. Então, espaços de quê? De importância e confiança. Então, essa é a imagem que tem que conquistar, tanto fisicamente quanto mentalmente na cabeça do cliente. Então, somente cuidando do seu domínio, tanto físico quanto mental do cliente, você terá a oportunidade para crescer. Porque imagina você, como é que você vai ter espaço físico se você não conquistou o espaço mental? O cara não te acha importante e você não tem confiança, ele não tem confiança em você. Como é que você aumenta o espaço? Não tem como, né? Ele não permite. Ele compra sempre a mesma coisa ou menos, porque está sempre com o pé atrás com você. Mas se você conquistar o domínio mental, você é considerado importante e você é considerado agora de extrema confiança, o espaço geográfico, o espaço físico começa a aumentar na mesma proporção, acelera. Então vamos ler um pouquinho dessa prática aqui, prática 30, né? Defenda o seu domínio. Então, olha só, em vendas temos que defender o nosso domínio. Entenda o domínio como espaço
domínio pelo espaço e pela imagem já conquistada em cada cliente. Falei para você, se você descuidar disso, olha só, se tu descuidar desse espaço, será muito fácil você ser eliminado do ponto de vendas ou como fornecedor da empresa. Entendo que se você determinar para você mesmo um domínio sobre o cliente, ou seja, uma área, um espaço, um assunto, uma participação que você irá defender com unhas e dentes, você estará sempre preocupado, você estará sempre preocupado em prestar o melhor serviço para ele, não deixando espaço para concorrentes penetrarem. E isso, por si só, já é um grande serviço que você está prestando para os seus clientes. Veja só então, né? A preocupação de ter um domínio e defender o domínio faz com que tu eleve a prestação de serviço. Então, o cliente ganha duas vezes. Ele ganha porque tu é de confiança e importante, ou seja, contribui com a lucratividade do negócio dele. Somente assim você conquista essas duas coisas, importância e confiança. E também você agora está prestando o melhor serviço porque você não quer perder o que você conquistou. E ele se beneficia desse serviço. Uma última coisa sobre domínio. Ao longo dos anos, seu conhecimento irá defasar e você ficará obsoleto. Não deixe que isso aconteça. Cuide para se atualizar frequentemente, removendo o limo que se acumula com os anos. Ao fazer isso, um esforço consciente de estar atualizado no que faz, você manterá altas suas probabilidades de garantir o seu domínio contra qualquer situação competitiva que se formar. Então veja que bacana essa parte final que eu li para vocês, né? O domínio, você tem controle sobre ele, você tem que estar permanentemente estudando e se referenciando. Aquele professor que um dia sabia muito sobre um tema, que você teve admiração pelo domínio dele, aí você ouve ele falar daqui a pouco há 10 anos. Aí tu presta atenção assim, bah, ele ficou meio velho, né? Ficou meio com as ideias meio cansada, não se atualizou. Então, isso é um problema que a gente tem que resolver na nossa gestão e nas nossas vendas. E qual é o desafio dessa prática 2 aí? Vamos lá, responda agora. Você está defendendo o seu domínio com toda a energia e sabedoria possível? Qual é o domínio? Vincula a prática 1 que eu apresentei com a prática 2, aquele tema que tu quer defender, que tu quer ser muito bom, ou que tu já é bom e quer ser melhor ainda. Esse é o teu domínio. Tu tem esse domínio, tu está defendendo ele? Qual é a ação? Fazer um plano para os seus 5 principais clientes, pega 5 principais clientes aí, de forma a blindar a sua participação já conquistada, criando a plataforma de crescimento necessária para a sua marca dentro do cliente. Ou seja, eles já são os 5 principais clientes, tu vai agora te preocupar, tu vai botar na cabeça, fica meio paranoico agora, que tem um grande concorrente teu tentando te tirar daqueles clientes. E se te tirar, tua comissão, as tuas rendas caem lá no zero. Então, tu virou paranoico. Tu tá em cima do cliente blindando aquela posição para ninguém te roubar ela. Como é que tu faz isso? Qual é o plano para fazer essa blindagem? E aí, a partir dessa blindagem, ampliar o espaço para deixar mais difícil ainda um concorrente te tirar. Então, essa é a nossa prática de número 2 de hoje. E vamos para a prática 3, que é a prática 31. Eu falei a 30 e agora só a próxima. A próxima é a 31. Cuide com os rótulos, pois o pigmalhão pode te pegar. Prática 31 de 55. Aqui história é de efeito pigmalhão, de pigmalhão. Que efeito é esse aí? O efeito pigmalhão acontece quando você coloca um rótulo em alguma coisa ou em alguém e, através desse rótulo, tem um sentimento tão forte que tu associou com esse rótulo, que você, apenas acreditando nele, acreditando no rótulo e no sentimento, pode influenciar o resultado obtido. Então, isso aí é o efeito pigmalhão. Eu pego uma comida, né, assim, o que tu não gosta de comer? Pensa aí. Ah, eu não gosto de comer mocotó. Aí tu pensa, por que eu não gosto de comer mocotó? Ah, por causa disso, por causa do gosto, por causa dessas coisas aqui, dessas tripas que colocam junto lá, por causa eu não gosto, tenho nojo disso, tá? Aí tu imagina um cenário ruim. E aí alguém te tapa os olhos e te serve uma colher de mocotó. Daqui a pouco, o que pode acontecer? Tu vai dizer assim, é uma sopa, tá? Gostei e tal, o gosto meio assim, meio assado, mas tu não vai repunar de vez. Por quê? Porque não está associado o rótulo de mocotó, tu não sabe o que está provando. Quando tu provar umas 2, 3, 4 colheres, daqui a pouco tu vai gostar. É que nem eu falando de sopa, né? Caldo verde. Então,
eu comecei a tomar caldo verde. Me lembro dos primeiros caldos verdes que eu tomei, eu achei ruim. Achei ruim, assim, mas não desisti, porque eu sabia que tinha um benefício no caldo verde, queria tomar o caldo verde. Então, continuei tomando. Agora já tá bom, já tá bom. Me lembro do primeiro Red Bull que eu tomei. O primeiro Red Bull que eu tomei, assim, horrível. Não tem como tomar esse negócio. Agora virou o padrão do segmento, virou o sabor padrão. A gente compara outros energéticos com o sabor do Red Bull, e aí compara os outros, mas o Red Bull virou o padrão. Para mim, é um gosto bom. Isto é o efeito Pigmalião em consumo de comida, de alimentos que você pode ter na sua experiência aí. Mas acontece também com vendas. Acontece com vendas. E vendas é uma coisa muito comum de acontecer. A gente coloca um rótulo, por exemplo, lá é o comprador chorão, aquela loja lá, o cara sempre chorando. É o comprador descontinho. Sempre tem que ter um descontinho para ele. Aquele comprador lá é raivoso. Essa loja aí, o cara é bravo, mal-humorado, briga, desrespeita todo mundo. Tu adota esse rótulo, o cara pode ter feito jus a esse rótulo, mas tu botar o rótulo e tu associar um sentimento, tu vai te comportar dessa maneira. Talvez com um cara que é brigão, tu já vai entrar em estado de briga, ou em estado de fuga. O cara grita alguma coisa, tu já tá fugindo. Talvez no cara descontinho lá, o chorão, tu já vai entrar oferecendo a tua melhor oferta, e aí ele vai querer mais ainda. Por quê? Porque tu já está no modo desconto. Tu já está te associando àquele rótulo. Conta a história lá do Pigmalião, né, que era um escultor, um artista muito antigo, né? Na mitologia se conta que ele recebeu uma encomenda de criar uma mulher perfeita num bloco de mármore gigante. E ele criou essa mulher perfeita ao longo de anos. E quando foi entregar para o seu benfeitor lá e receber o dinheiro da obra, ele se apaixonou pela estátua e não entregou, não quis o dinheiro. Viveu aos pés da estátua, desesperado, porque era uma estátua, era a mulher perfeita, né? Galateia, o nome da estátua. Criou Galateia, a mulher perfeita, e ele se apaixonou e não conseguia mais viver se não tivesse a Galateia, ele não conhecia nenhuma Galateia. Diz a lenda, diz a mitologia, que a deusa Vênus lá e todos os outros deuses envolvidos com seus poderes mágicos naquela época, com pena então de Pigmalião, mandaram lá os seus anjos emissários darem vida então para a estátua, que de forma que Pigmalião vivesse com Galateia. Então, desta lenda de Pigmalião, que ele associou a uma estátua o rótulo da mulher perfeita e se apaixonou por esse rótulo, botando um sentimento, então, nasce todo um estudo de psicologia longo, de diversos anos, com base nesta referência mitológica de Pigmalião, para mostrar que hoje, cientificamente, está comprovado que se tu botar um rótulo de rebelde em alguém, de descuidado, de despreocupado, tu vai ver essa pessoa por esse rótulo, por essa lente, e vai encontrar nele somente o que confirma o rótulo. Então é muito perigoso a gente colocar rótulos. Então, na área comercial, a gente tem que tentar eliminar esses rótulos. Vamos pegar aqui o que diz o livro aqui. Cuide com os rótulos, né? Pois o Pigmalião pode te pegar. Então, que relação isso tudo tem a ver com vendas? Tudo. Os rótulos que você coloca em seus clientes, em sua equipe, acabam por definir o resultado que você conseguirá tirar dessas interações. Então, muito cuidado. Quando você chama aquele cliente de difícil ou de chato, pois isso determinará o seu comportamento e, consequentemente, os seus resultados. Por pior que seja a experiência de lidar com um funcionário ou cliente, não o rotule. Não permita isso e busque formas de melhorar os resultados obtidos a cada encontro. Somente assim você não sofrerá os efeitos do Pigmalião em seus negócios. Então, eu li só um pedacinho, né? Tem um monte de explicação aqui, né? Mas eu li só um pedacinho que eu marquei de rosa aqui para a gente ler durante essa aula. E qual é, então, o desafio da semana? Vamos lá, cada prática com um desafio. E você vai escolhendo 3, 4 desafios e vai botando no seu mês e vai melhorando. São 55. Quando acabar 55, imagina onde você está. Você vai estar nas alturas das nuvens. E você pode repetir todos os desafios num nível superior, um nível 2. E aí você tem um plano de desenvolvimento eterno aqui. Quantos rótulos? Responde para mim, quantos rótulos você já colocou na sua equipe e em seus clientes? Fala sério. Olha para a tua equipe e vê como é que tu apelidou eles. Rótulo é os apelidinhos. Como é que tu apelidou a turma?
Veja os clientes principais que tu conhece, quantos tu apelidou. Então é isso aí. A ação desejada é avaliar os rótulos que tu botou e ressignificá-los, eliminando qualquer rótulo negativo do jogo. Então, cliente difícil, cliente chato, cliente resmungão, cliente descontinho, cliente chorão, né? O vendedor antigo lá, o vendedor que não aprende, o vendedor descuidado, descompromissado, vendedor de baixa performance. O cara não é um vendedor de baixa performance, ele está em baixa performance. O baixa performance é um estado. Então você trata o estado, não precisa tratar o vendedor como um doente, trata o estado que ele está. Então a doença não faz parte do corpo, a gente trata a doença para eliminar do corpo. Então é isso que você tem que fazer, não coloca rótulo. Não coloca rótulo no sujeito, porque ele não é um doente, ele não é um limitado, ele tem potencial. Só que você, com o rótulo, você vive reforçando o potencial. Beleza? Então, essa é a nossa prática 3 e vamos para a 4 agora. Desenvolva em você uma disciplina de nível mundial. Essa é a prática 36 de 55. Disciplina talvez seja alguma coisa que falta bastante. Eu estou abrindo aqui, ó, na página 36, para depois a gente fazer a leitura do trecho. Disciplina talvez seja uma coisa que falta em grande parte da área comercial. Disciplina no nível que eu vou botar aqui, não é obediência, tá? Mas é disciplina. Disciplina é uma arte de você ser discípulo de algo. Discípulo de algo é você entende que aquele algo é forte, poderoso e lhe beneficia. E você vira um discípulo, você desenvolve a disciplina. Então, a disciplina é fundamental para um profissional se dar bem e ser reconhecido. Se você não tem disciplina, como é que você vai executar os processos de venda, vai fazer uma rota, vai atender todos os clientes, vai bater meta? Se não tiver disciplina, você desiste. É que nem você fazer um curso ou essa aula. Ah, comecei a aula, gostei, mas estou ficando cansado agora porque trabalhei muito. Não, disciplina. Disciplina para ficar até o final. Você decidiu ficar até o final, você fica e você ensina o seu cérebro que você comanda. Não é ele que comanda, é você que comanda. Você diz que vai fazer e você finaliza. Então é fundamental para a gente, profissional da área comercial, a gente ter disciplina, porque então a gente não vai mais longe do que o caminho que a gente já conhece. E o caminho que a gente conhece já entrega só esse resultado aqui, a gente quer mais. Então a gente tem que ter disciplina para enfrentar o desconhecido. Então, disciplina, o que é? Na nossa linguagem aqui, né? É o comportamento determinado em busca de alguns objetivos. A capacidade de executar operações e atividades que você determinou de uma forma sistemática e com um pouco nível de fuga na operação. Ou seja, em partes, alguns objetivos tu tem que ter. E esses objetivos têm que ser além da meta, porque a meta talvez seja um objetivo. Faltam os outros. Quais são os outros objetivos que faz você ser você quem você é? Então você está em direção dessa causa, você é discípulo desses objetivos. E disciplina é a capacidade de executar, então, operações e atividades, ou entrar em campo e jogar o jogo, que tu determinou que tu vai jogar, e de uma forma sistemática. O que é sistemática? É consistente, é todo dia. Disciplina é todo dia. E com um pouco nível de fuga. O nível de fuga é, quando fica difícil, você não foge, você resiste. Tem momentos que é importante você dar um passo atrás e voltar a correr depois. Mas na maior parte do tempo, se você insistir, você vence. Então, é isso que eu estou dizendo, ser sistemático com um pouco nível de fuga. Então, o profissional que não possui disciplina para cumprir suas rotinas está perdendo rentabilidade e produtividade. Por quê? Somente por desistir. Eu tenho uma regra para nós aqui que a gente não desiste antes de 4 nãos da pessoa. Só que não é a mesma insistência, né? Disciplina não é insistência. Disciplina é você fazer de novo de maneira inteligente, de uma outra forma. E você não desiste do seu objetivo e persiste na caminhada. Mas você não insiste no que deu errado. Você vai fazendo outras coisas. Então, se eu estiver buscando uma venda e o cara me falou 4 nãos já diferentes, eu vou inventar uma quinta maneira para apresentar para ele. E talvez essa quinta maneira ele diga sim. Dizem que o sim chega depois de 7 nãos para uma conta de prospecção. Então, essa é uma estatística com base americana, base nos Estados Unidos. Talvez aqui possa ser diferente, mas eu tenho uma referência de 7 para 1, tá? Então, eu vou buscar 7 nãos e vou ter um sim. E eu vou tentar melhorar isso. 6 não e um sim, melhorei. 5 não e um sim, melhorei. 4 não e um sim, melhorei mais. O que está acontecendo? Estou trabalhando a minha rentabilidade e produtividade.
com a disciplina de melhorar. Então, vamos ver o que eu marquei aqui no livro, nessa prática. Olha só, para a gente gravar, tá? Aqui eu marquei as coisas para a gente gravar bem esse conceito. Então, a disciplina é algo fundamental para um vendedor se dar bem e ser reconhecido. Pensa nisso. Não quer se dar bem e ser reconhecido, então a disciplina é o caminho. Entende-se por disciplina o comportamento determinado em busca de alguns objetivos, a capacidade de executar operações e atividades que você determinou de uma forma sistemática e com pouco nível de fuga da operação. Isso é para gravar. Eu tinha lido para você e eu quero que a gente grave esse conceito aqui. Então, qual é o desafio dessa prática da disciplina? Então, primeiro tu vai responder. Você julga que possui disciplina suficiente em vendas para bater metas de forma sistemática? Tu tem esse ímpeto da disciplina de não desistir? A ação desejada. Desenvolver sua disciplina até o ponto de máximo resultados em vendas. Esse é o teu desafio. Tu vai forçar o limite superior da disciplina, buscando sempre vender mais. Tem uma dica: você deve avaliar essa busca da disciplina com mais rentabilidade e produtividade. Ou seja, não é insistência. Essa forma nova de ficar perseguindo o objetivo, apresentando formas diferentes do meu produto, ela está me gerando mais produtividade, ou seja, eu estou convertendo mais clientes em vendas, e isso está com rentabilidade boa, se sim, tu está no caminho certo. Mas se tu está abrindo mão de rentabilidade e está se tornando improdutivo, não dá para dizer que você está no caminho da disciplina, porque os resultados estão sendo negativos. Beleza? Então, a quinta prática de hoje é a prática 55. Inclusive, aqui a gente está naquelas que são extras, né? O livro fala de 52 na capa, e eu entrego 55 para entregar um pouquinho mais. 52, tu pode fazer uma por semana, né? 52 semanas no ano, uma por semana, se tu quer fazer do início ao fim. Não é a prática que eu recomendo. Eu vou ensinar agora na sequência como é que você usa o livro para se treinar ou para treinar a sua equipe, tá? Mas antes vamos falar de quando tudo falta, sobra você. Cara, essa frase é aquelas frases que eu digo que é para tatuar, para tu não esquecer. Se tu nunca ouviu ela, ouve agora. Quando tudo falta, sobra você. Mas já deixei aqui para a gente ler. Vamos entender o que isso significa. Os vendedores de alta performance, eles são responsáveis pelo seu desempenho. Sendo responsável pelo desempenho, tendo disciplina pelo desempenho, o desempenho está explicado pelo meu esforço de fazer o máximo com o que eu tenho. Se me tiram tudo, como é que eu vou jogar? Com o que eu tenho. Com a minha inteligência, com a minha energia, com a minha intensidade, com a minha força de vontade, com a minha disciplina, com o meu humor elevado, com a minha prestação de serviço destacada. É isso que você vai botar na mesa e vai fazer valer, ter valor essas coisas. Quase tudo isso a gente entregava de graça. Vai dizer que não. Se você tem experiência de vendas como eu tive, 9 anos na rua, você entende isso. Você vendia o produto, você vendia a marca, você vendia a condição comercial especial, a promoção, a campanha, mas você não se vendia porque faltava você no jogo, você se tirava do jogo, ficava só uma equação de preço e quantidade. Agora não, eu quero que você se coloque no jogo. Então, essa é uma prática muito importante e ela muda muito o jeito que é jogado hoje ainda. Que a gente apresenta campanha, apresenta reposição de produtos, mas tenta não se colocar como um cara destacado ainda. Vamos ver o que eu marquei no livro aqui. Né? Olha só. Quando tudo falta, sobra você. Eu acredito que vendedores de alta performance são responsáveis pelo seu desempenho e são mais importantes que o produto e a marca que vendem. São mais importantes. E também acho que o excesso de recursos à disposição não desenvolve alta performance. Pelo contrário, a impede de surgir. Por que penso assim? Por que penso assim? Por que você pensa assim? Você pensa assim? Excesso de recursos não gera alta performance? Pensa lá nas coisas valiosas, né? Pensa em como você aprendeu a caminhar, como você aprendeu a andar de bicicleta. Pensa num diamante, como é que ele é feito. Tudo é por pressão, tudo é por falta alguma coisa e eu vou buscar essa coisa. Me falta a habilidade de equilibrar sobre duas pernas, eu vou buscar isso aí. Então eu vou me pressionar para fazer uso de uma coisa que eu controlo. Me falta a habilidade de me equilibrar numa bicicleta, eu vou buscar esse equilíbrio, mas eu vou cair várias vezes. Então, quando tudo falta, sobra você. E você usa o que você tem para buscar o que você quer.
Quando o que falta se torna presente, você valoriza e o usa com alta intensidade, tirando o máximo possível do recurso. Quando o que falta se torna presente, o que que é? Você não sabia andar, você engatinhava. Aí, quando você aprendeu a andar, você usa com intensidade para fazer sua vida ser melhor. Você agora é mais rápido, consegue mais coisas, você tem mais potencial. Acredito que em vendas e em todas as demais profissões que queremos realmente nos destacar, devemos trabalhar a busca e buscar a falta. Devemos trabalhar e buscar a falta. Se você tiver o restante das competências presentes, como ambição, disciplina, entre outras, a falta será muito motivadora. Por quê? Porque você vai usar a ambição e a disciplina para buscar o que falta. Este desconforto, esta falta, o que tu quer, né? Começamos hoje o encontro 1 falando assim, o que você quer aprender? Então, essa falta já te tem hoje, tu já tem essa falta, pega ela. Então, esse desconforto de você não ter aquilo lá da prática 1, fará com que sua mente se prepare para situações difíceis, ficando mais forte a cada dia. O excesso de recursos e facilidade torna a mente preguiçosa, sempre pegando o caminho mais fácil. Aí tem uma frase de Robert Frost, que eu vou ler para vocês aqui, depois eu ponho na tela ela. Em um momento, havia 2 caminhos a percorrer. Eu escolhi o menos percorrido e isso fez toda a diferença. E espero que os próximos meses sejam de falta para você. Então, olha só a frase que eu acabei de ler do Robert Frost. Vai me dizer que não é uma frase bacana essa aí, ó. Em um momento havia 2 caminhos a percorrer, eu escolhi o menos percorrido e isso fez toda a diferença. Vamos ver o desafio? Responda para mim aí. Você vive uma situação de falta contínua em sua vida e mesmo assim é otimista, positivo e vem batendo metas. É uma pergunta, né? Tu vive essa situação de falta na tua vida e mesmo assim tu tá otimista, positivo e batendo metas? Então, qual é a ação desejada que eu quero que você faça aqui? A ação tem 2 frentes. A primeira é saber valorizar o que você possui. Ser grato por isso. Você tem essa consciência de o que você tem, esses pontos fortes me fazem, se eu usar eles agora para buscar o que me falta, eu vou ser mais forte ainda. Tu tem essa consciência? E o 2 é saber viver e tirar o máximo da sua situação de falta, aceitando e fazendo valer a superação, preparação técnica e a força de vontade. Então é isso que é esse estado mental, essa predisposição para enfrentar a vida com o que você tem, para buscar o que você quer. Essa frase é mágica. Então grava aí. Você vai usar o que você tem para buscar o que você quer. E agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa o livro Ressignificando Vendas 2 como uma ferramenta de desenvolvimento para a tua equipe de vendas. Imaginando que você for um gestor. Se você for um vendedor me ouvindo aqui, ou um gestor que vai comprar só para você, imagina para você. Mas eu vou falar aqui como é que você vai usar para treinar uma equipe de vendas, porque aí é mais difícil, né? Ler um livro e aplicar na sua vida, você já sabe. Mas como você treina uma equipe de vendas com esta ferramenta aqui? Essa ferramenta tem 200 páginas, tem 55 práticas, a gente viu 5 aqui, e ele tem um planejador de alta performance que vai junto, tem um link para você fazer download e você recebe esse planejador. É um PDF, um template em PDF que você imprime, e aí a pessoa, eu gostaria que se você fizesse a dinâmica, você pedisse uma gráfica para imprimir em A3, para grande ainda, e aí fica aquela folha 2 a 4, né? 2 folhinhas comum A4, vai ficar um A3, e aí você vai fazer um trabalho naquela folha, dá 1 a 3 para cada um e vai trabalhar. Como é que você faz isso? Primeira parte 1 do treinamento, você vai pedir para ele ler as páginas brancas do livro. O livro tem duas conjuntos de folhas, as brancas e as cinzas. Não sei se dá para ver aí, mas tem as brancas e tem as cinzas. A página branca tem 80 páginas e conta a história em capítulos bem curtos. Olha só, capítulo 9, vira uma página, capítulo 10. Vira uma página, capítulo 11. Para que isso? Para o vendedor ir lendo aos poucos. Ele não gosta de ler muito, né? Vai vender lendo aos poucos. Então ele vai ler essa história, porque ele vai se encantar com a vida do Oscar. Ele vai entender que o Oscar pode ser muito parecido com ele. Ele vai entender que ele tem algumas relações com o Oscar. Ele conhece pessoas que são Oscar. E o que a gente quer é justo isso. Dar um tempo, entregar o livro, né? Essa é a parte 1, você adquire o livro lá, ele compra, né? E vai entender essa parte 1 do livro, que é a história do Oscar.
E a parte 2 são as 55 práticas para destravar o potencial. É aquilo que eu fui lendo para você, prática a prática. Voltando para a nossa prática do número 1 aqui, a 1 a gente não leu, mas olha só o que é a 1. Todos os campeões passaram pela trilha da persistência. Essa é a prática 1. E aí tem aqui todo o desenvolvimento da ideia, que eu ensinei você aqui, e depois tem o desafio da semana. Responda a ação desejada, por quanto tempo, o que posso fazer para lembrar e o resultado esperado. Então tem 55 para a gente escolher algumas e botar no planejador. Então como é que a gente utiliza na prática, então, o livro como ferramenta de desenvolvimento? Primeiro, evidente, você vai adquirir os livros, e eu vou dar uma condição especial para você comprar, bem melhor do que está no site, para você adquirir desde um livro até uma quantidade de livros. E você vai adquirir, então, para a sua equipe. Vamos dizer que tenha 20 pessoas na sua equipe. E aí, eu já digo para você, já compra alguns de presente para os seus principais clientes. Que é um presente único, só nós vendemos, é feito pela nossa editora. A gente tem um negócio que é uma editora também, a gente faz as nossas publicações. Então, é um livro com ISBN, tudo certinho, cadastrado no Brasil, nota fiscal, beleza, tudo vai direitinho. Você compra para os seus 20 e compra mais 10 para os clientes principais, para dar um presente com uma cartinha da sua empresa. Para esses 20 que vão receber o livro, você pede, entrega uma carta sua dizendo que é uma ferramenta de trabalho e tu distribui para eles terem cuidado com o livro para você usar esse livro como uma ferramenta de melhoria. Distribui para a equipe com uma cartinha, esse é um presente para você. Pede para eles lerem a parte 1, a parte das folhas brancas, a história de Oscar. Só pede para ler, marcar o que ensina, que marca no livro mesmo que gosta, marca a nota na margem do livro o que chamou atenção, identifica pontos de relacionamento com o Oscar que são iguais e pontos que são muito diferentes. O Oscar é um anti-herói, tá? O Oscar, a gente não tem que ser igual ao Oscar, mas tu não conta isso para a pessoa, não conta isso para a turma. Deixa a turma se identificar ou não com o Oscar, porque o que ele se identifica, a gente tem que melhorar e tentar fazer o oposto até. Mas o que você é muito distante, você já está bem. Você tem que ser muito longe do Oscar, porque o Oscar é um vendedor que não deu certo. Passou a vida inteira dele e não deu certo. Não é uma história de final feliz, é uma história de final real. E existem muitos vendedores que passam pela jornada de vendas e não são bons. Por quê? Porque eles se agarram em evidências, se agarram em pressupostos, em opiniões, e isso aí tudo faz a vida dele de vendas ser muito sofrida. Então você tem que ler a parte do Oscar, e aí você vai fazer uma reunião, depois dessas instruções, você faz a reunião depois da leitura, um mês para ler, a parte 1, só 80 páginas. Você vai fazer uma reunião e vai discutir para elencar as características do vendedor Oscar que não geram performance. Você vai listar todas elas, e depois vai fazer cada um deles se comparar com essas características. Olha, o quadro tem 15 características que você tirou do livro, que não gera vendas. Quais desses pecados, então, a gente comete, desses 15? Aí um comete 3, o outro comete 5, o outro comete 10, o outro comete só 1, e assim a gente vai indo. Vamos relacionar esses pecados com o desempenho que a gente tem. O cara que faz só um pecado, daqui a pouco é o teu campeão de vendas. Olha só, ele só faz um pecado. Esse que comete mais aqui, como é que está a tua performance hoje? Eu estou lutando, não consigo passar mais de 50% da meta. Pois é, tem 15 pecados que ele sinalizou. Então, a gente traz essa relação, depois vincula com a performance, para ele entender e visualizar na equipe, se comprovar isso naquela hora, naquele momento, que eu eliminando essas coisas do meu jogo, eu aumento a performance. E aí vem a discussão como fazer essa eliminação. E aí a gente entra na parte das páginas cinza. Você vai pedir para eles, então, ler a parte 2 do livro. E a gente vai marcar um próximo encontro para daqui a 30 dias, nossa próxima reunião de vendas. Ele vai ler as 55 práticas e vai marcando as que ele gosta. Pode sublinhar ali, pode sublinhar. Por exemplo, tem um índice aqui no início das 55 práticas, ó. Ele pode ir usando ela como, ó, eu fui marcando umas, ó. Fui marcando umas aqui, tá vendo? Tô botando ali. Ele pode ir marcando as que ele gosta. Eu botei aqui 15 que eu poderia usar nessa aula de hoje. E escolhi 5 pelo fator de tempo também, né? Então, botei 5 para vocês. Mas tinha marcado 15 ali, que poderia ser usado para essa aula, com essa temática. Você vai pedir para ele marcar todas que ele gosta. Então, 55. Ele pode marcar as que ele gosta, ele já tem disposição para fazer, e as que ele sabe que, ao fazer, vai aumentar o resultado dele. Marca assim. Depois ele vem para uma reunião 2, que é o passo 5. Você vai fazer, então,
o inventário das práticas. Quais você marcou que você acha que se você fizer um esforço e fizer realizar essa prática, as suas vendas aumentariam? E eles vão dizendo, prática 1, prática 4, prática 7, você vai botando num quadro e vai marcando pauzinhos assim, né? Tal, né? Vai fechando. No final, tu tem um inventário, tu monta um inventário de todas as competências e habilidades que a tua equipe está carente. É o que falta para eles buscar. Então, eu começo a trabalhar com o que eu tenho para buscar o que eu quero. É o que me falta, né? Então, você vai começar a montar um plano das práticas que atende a maior parte da turma para as práticas que atendem somente um da turma. Então, você vai dar ênfase no que melhora o jogo de todos no início. E assim você vai trabalhando. Quando você estiver em campo com aquele um que marcou ele só aquela coisa, você trabalha com ele aquilo ali, então. E assim você tem um mapa do que cada um fez e do que cada um precisa para melhorar a sua performance. E aí tu entrega essa folha 3, que é o planejador, aqui tem uma cópia do planejador, e pede para eles começarem o jogo destacando somente 3 do que eles querem. Pode ser as que eles marcaram inicialmente, ou pode ser outras que eles viram agora na discussão e que ele quer pegar essa daí também. E ele coloca a prática naquele campo 1, 2 e 3, 3 práticas apenas, de todas que ele marcou, das 55 só pode 3. Ele descreve a prática ali, tem um espaço grande para botar o título e uma descrição, e ele coloca uma meta. Meta para o mês 1, para o mês 2, para o mês 3, é 3 meses. E marca umas reuniões de acompanhamento ali, ó, primeiro e segundo, reunião de acompanhamento que vai fazer com o seu gestor. Esse planejador ele preenche e entrega para o gestor tira uma foto ou uma cópia disso aí, e entrega de novo para o vendedor a cópia dele e fica com uma. E marca as reuniões depois com eles para fazer esse acompanhamento das suas práticas. E a gente vai vendo o indicador que está mexendo e ele marca ali a meta e realizado. Simples assim. Então, tem uma frase no início: eu decidi mudar a minha vida e alcançar alta performance através da criação de novos hábitos e práticas profissionais. De acordo, o cara assina, o vendedor assina e coloca a data. E aí ele preenche todo esse mapa aqui com 3 coisas que ele quer fazer. Quando ele realiza essas 3 coisas, pode fazer outras 3 e assim vai indo. Então, qual é a condição especial, pessoal? A condição especial é o seguinte: no nosso site, se você for lá no ressignificandovendas.com.br, tem uma aba de produtos e tem livro RV2. Você vai encontrar lá a venda, todo ano está à venda, por R$ 79,90 o livro, mais o frete, que é R$ 9,10 ou R$ 10,10, uma coisa assim. Vai para R$ 89,90 um livro entregue no Brasil. Eu estou fazendo a oferta para você a seguinte: comprando de 1 a 9 livros, você vai ter um botão na página que eu vou dizer. Eu quero comprar 8 livros, vai escolher esse botão. Eu quero comprar um livro, vai escolher esse botão. Vai ser R$ 59,90, R$ 20 a menos, e eu tiro esse valor do frete, dos R$ 10 e pouco. Então você está ganhando R$ 30 que você pagaria num livro que vai custar 59. Então é um desconto absurdo, é uma vantagem absurda, é você ter. Não tem livro desta qualidade, com essa técnica para vendas, para performance no Brasil. Não tem um que você possa comprar e que custe isso. Não tem. A maior parte dos livros bons de vendas são estrangeiros, vêm traduzidos, outra realidade. Aqui é para a nossa realidade. Mas se você quiser comprar mais de 10 livros, aproveitar e comprar uns de presente para sua equipe, quero comprar 50 livros e dar uns de presente também para os meus clientes, você vai comprar por R$ 54,90. Então, é menos R$ 5,00 ainda do preço inicial dos 59, que já dá R$ 35,00 de desconto. É 25 em relação ao preço de 79 e mais o frete. É um desconto animal. É para você comprar mesmo, treinar a sua equipe, como eu propus aqui para você. Tá bom? Então, qual é o link que você vai usar? Eu vou botar aqui no descritivo do vídeo também esse link. Você olha no descritivo do vídeo. Mas aqui você pode copiar já, tira uma foto, tira um print dessa tela, para cima deles.com.br /livro RV2, RV de Ressignificando Vendas. Então, livro RV2. Digita tudo isso aí, vai ter uma explicaçãozinha do livro lá e você vai ter a condição de comprar de 1 a 9 livros ou acima de 10 livros, com essa condição especial. Ela acaba rápido, eu não vou deixar essa condição muito tempo, evidente, porque a nossa página está vendendo também por R$ 79,90 e só vocês vão ter acesso aí a essa proposta, vocês que estão vendo essa comunicada aqui do RV2 especial, do RV2Go especial. Então, pelo menos na próxima semana, vou manter essa condição para você comprar aí o seu livro RV2 em quantidade,
e para você receber este ano ainda, dar um presente de Natal para sua turma, junto com uma carta da sua empresa, e iniciar um ano novo com um plano, um inventário de um novo conjunto de coisas para fazer o ano que vem. Beleza? Tenho certeza, porque já fiz em muitas empresas, já distribuí pelo menos uns 2.000 livros desse dos meus clientes e treinei as equipes deles com esta prática que eu botei para vocês aqui. Passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, toda essa prática aí. Lê o Oscar, discute, faz 55, escolhe tantas, faz o inventário, escolhe 3, usa o planejador. O planejador está lá no final do livro, né? Está lá no final do livro, o modelinho dele, aqui. E aí você pode pegar esse planejador aqui, ó, planejador, pode ter no livro mesmo, já tem um espacinho, é um pouquinho diferente daquele tamanho ampliado, mas é a mesma coisa, né? Mês, hábito, avaliação, prática, de acordo, aquela frase. Tem 3 meses aqui, 3 meses aqui e mais 3 meses aqui. Então, no próprio livro já tem uma arrancada de 9 meses. Beleza, turma? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula RV2Go especial. Não deixe de entrar nesse site que está na tela, façam uso dessa oferta, né? Usem como treinamento e façam suas vendas aumentarem, porque vocês têm domínio desse tipo de coisa, do treinamento e da intensidade que você desenvolve a sua equipe. Você é um líder comercial e você tem que estar disposto a fazer isso. Se você é um grande vendedor que está me ouvindo, compre já para seus principais clientes, dê um presente que ele não vai encontrar em outro lugar. O que você compraria se você comprar 15 livros para os seus 15 principais clientes, você é vendedor? O que você daria para eles que custa R$ 54,90? O que você compraria para ele que custa isso, que seria distinto? Ah, vou comprar uma espumante. Espumante ele tem várias iguais, tem melhores do que esse valor que tu vai pegar. Vou comprar um vinho, ele tem vários, tem vinhos melhores. Ah, eu vou comprar um livro na livraria. Esse livro ele pode comprar em qualquer lugar, está distribuído no Brasil inteiro, mas esse meu não. Esse meu é só comigo aqui. E você vai dar uma coisa exclusiva para ele. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos nos ver em breve no nosso próximo RV2Go, nosso próximo evento. Siga lá o nosso Instagram. Vai lá no Instagram, Ressignificando Vendas, e não perca nada do que a gente estava fazendo. A gente avisa tudo lá no Instagram. Beleza? Vamos para cima deles aí. Até breve.